Eu vou ficar muito atento, viu, Jason, ao Wesley. O lateral direito Wesley, se é que ele vai passar, se é que ele já não foi pro vestiário. Agora estão vindo os jogadores, passa o Tafarel, preparador de goleiros, seguido pelo Alexandro. O vestiário do Brasil já é logo depois da saída do túnel. Léo Pereira, Bremer, os membros da comissão técnica. Marquinhos está passando agora com colete. E deixa eu ver se o pessoal vai falar alguma coisa comigo. O goleiro Chobeir, passa o Martinelli. Jogadores do Brasil passando reto, semblante. Vou fazer de novo a interpretação de semblantes, viu, Geiso? Jogadores nada satisfeitos com a atuação, apesar da vitória. Não noto sorrisos, passa o Danilo. É um semblante de abatimento de todos os jogadores que passam. Não tem ninguém sorrindo, ninguém comemorando a vitória, resultado positivo, o Brasil ganhou, faltando uma semana para a estreia na Copa. Muito pelo contrário. Passa agora o Marquinhos Trocur, auxiliar de preparação de goleiros, goleiro Everton. É um semblante sério de abatimento. O Brasil entende que não jogou aquilo que é capaz de jogar. Passa o Alisson agora, cumprimenta o Chobeir, goleiro do Egito. O Alisson que está ali com um semblante mais sereno. Não vou dizer que está vibrando, mas a gente não vê, no caso do Alisson, aquela tristeza dos demais. Mas se a gente pudesse resumir, o semblante dos jogadores da seleção é de abatimento pela atuação e não de comemoração por conta da vitória. Rodrigo, Vini Júnior tietado agora, viu, gente? Será que esse abatimento não tem a ver com o que aconteceu no primeiro tempo com o Wesley? Porque os caras foram pro vestiário e provavelmente já receberam alguma notícia, Rodrigo. E aí, como os caras são amigos, são conhecidos, vivem no mesmo ambiente, será que isso não pode ser um reflexo do que aconteceu com o Wesley, que sentiu, para você que tá chegando agora, aqui no balanço final, o Wesley, com 15 minutos de jogo praticamente, sentiu um desconforto na virilha e precisou sair de campo. Será que isso não tem a ver, Rodrigo? É uma excelente leitura tua, viu, Jason? A gente não tem ainda a informação do que aconteceu com o Wesley, possivelmente nem os jogadores têm. Mas é um fato, que é no mínimo uma suspeita de lesão preocupante. E os jogadores sabem disso. E não só pelo que representa para a seleção brasileira a eventualidade de perder o Wesley, mas a dor do companheiro, né? Todos esses jogadores sabem o que é o drama de tu correr o risco de perder a Copa do Mundo antes de estrear. Então eu concordo contigo. Agora, se o Brasil tivesse vencido jogando bem, eu acredito que o semblante dos atletas seria outro. Eu vou tentar descrever aqui como se a gente estivesse na arena do Grêmio. Os jogadores do Grêmio, por exemplo, para ir para o vestiário, saem do campo, já pegam um túnel reto, à direita. E é o que a seleção brasileira faz. Já os jogadores do Egito, é como se fosse o visitante da arena. Passa mais adiante e cruza à direita. O Alisson agora está trocando a camiseta com o Chobeir. O Alisson voltou do vestiário para cumprimentar o Chobeir. Agora passa ali um oficial da organização pedindo autógrafo do Alisson. Ele tem o moral de ser jogador do Liverpool, né? A gente tem acesso mais ao visual dos jogadores do Egito do que do Brasil. Mixed zone. Agora o cara aqui está organizando quem é que vai para a zona mista e quem é que vai para a coletiva, para organizar. Acho que dá para ouvir, né, o pessoal? Então, para organizar uma fila. Então, por favor, pode ir. Você vai para Mix Zone, não, Rodrigo? Eu vou para Mixed Zone. É aquele momento em que o repórter tem que fazer uma escolha, né? Não, mas tá boa essa escolha. Isso que eu falo. Então, eu fiquei na fila aqui da zona mista. Quem vai para a coletiva fica numa outra fila. Só que ninguém pode se mexer enquanto os jogadores dos dois times não estiverem nos vestiários. E ainda tem egípcios passando por aqui, viu, Jason? Eu chamo assim quando tiver uma condição, quando tiver um atrativo melhor. Não, fica à vontade. Rodrigo Oliveira, canal aberto pro Rodrigo Oliveira. Se ele espirrar, a gente ouve aqui na Gaúcha. Canal aberto para Rodrigo Oliveira, que tá no palco do jogo, tá indo pra zona mista. E aí essa divisão, quando o Carlo Ancelotti for pra entrevista, a gente vai colocar a entrevista na íntegra, o Rodrigo vai ficar na zona mista, passam os jogadores, nem que a gente tem que dar uma pausa no Ancelotti. A gente ouve o Rodrigo com os atletas e vai indo e vindo da coletiva do Ancelotti, mas é importante a gente ouvir o técnico da seleção brasileira hoje, muito por conta, Munari, desse
problemaço que pode se transformar o Wesley, né? Tendo confirmado ou não uma lesão. Antes de chamar o Munari para o seu destaque também, eu informo que estamos no ar no Balanço Final para KTO. Baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. Corre para Lojas Benoit, produtos campeões de ofertas em até 25 vezes no Carnê Benoit. Car House, Toyota e Lexus é na Car House. O melhor da carne suína gaúcha. Ali bem o sabor que torce, bem juntinho de você. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. A Amigo torce junto com você na Copa. Saiba mais em sejaamigo.com.br. Começou a rodar. Deixa eu destacar, Jason, antes, lá no Texas tem bola rolando, 11 minutos de jogo, 0 para a Argentina, 0 para Honduras. Messi, McAllister, Enzo Fernandes e Depou no banco de reservas. O Dibu Martínez, goleiro, sequer está na escalação por conta do problema na mão que ele está vivendo. E o destaque também para o Riai, lateral do Palmeiras, que está em campo com a seleção argentina, amistoso internacional rolando. Cristiano Munari, a importância da gaúcha estar no local, estar no evento com o Rodrigo Oliveira, vendo os jogadores saindo de campo, semblante na entrada do vestiário, e a leitura do Rodrigo é de um grupo que não sai de campo satisfeito. E aí a gente pode fazer a leitura. Foi pela atuação, tem a informação do Wesley, a lesão que pode tirá-lo de, quem sabe, uma fase de grupos da Copa do Mundo ou até mesmo da competição, Munari. Pois é, o Rodrigo traz essa informação aí. Acho que eu tô contigo assim na leitura de ser muito mais em relação ao Wesley, né? Acho que isso pesa bastante o clima dos jogadores. O jogador sente muito isso, né? A Copa do Mundo é o sonho. Por mais que o Wesley seja jovem, ninguém sabe como é que vai estar o nível técnico dele daqui a 4 anos. Ninguém sabe se vai surgir daqui a pouco. Podem surgir 2 laterais melhores que ele, enfim. Então, assim, a chance agora de ficar fora de uma Copa do Mundo tão perto, tá no grupo, e o jogador sente, né? O Wesley, pelo jeito que ele sentiu, eu acho que isso afeta. O Arruda falou, né, agora que a Argentina tá em campo. A Argentina teve no jogo contra a Mauritânia, que foi um amistoso na Bombonera, na última data FIFA. Me fugiu agora o nome do centroavante, o Arruda, o centroavante que tu gosta lá do Racing da França lá. O do Estrasburgo? O Panicelli. O Panicelli rompeu o ligamento cruzado no último treino antes do jogo. E a Argentina fez um jogo horroroso contra a Mauritânia, ganhou de 2-1. O goleiro Dibu fez um monte de defesa e depois do jogo o Scaloni falou: não quero dar desculpa, mas o clima pesou depois da lesão e os jogadores foram pro campo nesse clima. Então, eu acho que o segundo tempo do Brasil hoje, assim, não era nem foi uma lesão grave do Wesley, né? Se foi muscular, mas eu acho que isso pesou também. Claramente o Brasil tirou o pé no segundo tempo, assim, fez o 2-1 e parou. E o Egito também não. O Egito também não forçou muito, né? Então eu acho que esse tipo de coisa, faltando uma semana, quando acontece, ele pesa assim o ambiente do jogo como um todo. A gente quer te ouvir, na verdade, ler, né, o seu recado no @gaúchaesportes. Bota no chat ali a tua opinião sobre o jogo, sobre a vitória do Brasil pelo placar de 2-1. Daqui a pouco a gente coloca no ar e coloca na tela também o teu recado, @gaúchaesportes no YouTube, tá certo? Rodrigo Oliveira, voltamos a Cleveland. Há pouco presenciei a passagem do Endrick do campo para o vestiário. E o Endrick, foi um cara que foi bem, que fez o gol, que certamente ganhou pontos com o Ancelotti. Ele estava com um semblante de poucos amigos. Se tinha alguém, não sei se vocês concordam comigo, que teria motivo para chegar sorrindo no vestiário, aproveitei minha chance, era o Endrick. Agora, ele estava com uma cara de poucos amigos, aí um egípcio pediu para trocar a camiseta, ele trocou, foi gentil, mas dava para ver que ele não estava animado. Então, se o Endrick estava batido, para mim já é o suficiente para a gente ver que a seleção sentiu o jogo. Não sei se a atuação, que não foi a esperada, ou se já sentiu essa eventualidade ou possibilidade de o lateral direito Wesley ficar fora da Copa por conta da suspeita de lesão preocupante. Acabei de chegar aqui na zona mista. Olha, uma zona mista bem pequena, viu? Bem pequena. Faremos o possível aqui para ouvir os jogadores.